Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. Eu sou o pastor Levi Longaray e este é o meu canal A Bíblia em Foco. Você está no meu canal A Bíblia em Foco, canal de apologia do verdadeiro Evangelho de Cristo nesta última hora. Queridos e amados irmãos, muito agradecido a Deus pela vida de todos vocês que têm nos acompanhado através desta rede social. Minha gratidão a Deus pela sua vida, pela sua família, e que Deus possa cada dia mais enriquecê-lo de conhecimento, de sabedoria e da graça de Deus para que você se mantenha firme nesta última hora da igreja. Amados e queridos irmãos, é um prazer muito grande nós poder relatar e falarmos de mais um assunto nesta rica oportunidade. Vocês não esqueçam de forma alguma de rever as notificações, acionar os sinos de notificações, comentar, compartilhar e deixar o like já de começo nos nossos vídeos e positivar abençoando o nosso canal. Amados de Deus, é uma satisfação muito grande nós poder trazer a vocês mais uma vez esse mesmo assunto já relatado no canal. Meus irmãos, eu estava ouvindo uma fala do pastor Sérgio Sora e numa das suas falas o pastor Sérgio Sora começa a falar sobre revelação, a forma que as revelações estão banalizadas na última hora da igreja. Por que você está falando, irmão Levi, pastor Levi, do pastor Sérgio Sora? Olha, eu não tenho vínculo algum com Sérgio Sora, já gravei vídeos relacionando tudo que eu penso e deixo de pensar relacionado à pessoa dele, o que ele fez de bom, o que ele fez de ruim, mas o assunto aqui não é a pessoa dele, não quero comentar da pessoa dele, o assunto é usar o que ele falou como exemplo para levar até vocês o conhecimento sobre a revelação. Bom, meus irmãos, revelação na última hora da igreja está sendo algo muito banalizado. Nós temos aí vários pastores da moda, pastores aí vestidos na moda, pastores sem conhecimento espiritual nenhum, se taxando, se colocando como os maiores homens de Deus que têm revelação na última hora da igreja, tais como pastores diversificados. Nós temos aí príncipe de revelação, nós temos aí os mistérios da carruagem de fogo, nós temos os pastores aí que são os pastores apoderados, que têm as revelações profundas de Deus, os que têm as revelações do mistério da roda de fogo, e assim vai. São inúmeros os homens que estão trabalhando em cima de revelação. Ora, a revelação nem eles conheciam um tempo atrás. Tudo isso veio à tona com a pessoa do pastor Manuel de Melo do Brasil para Cristo e com a pessoa do missionário Davi Miranda, foram os primeiros a manifestar esse sentimento de revelação aí nas igrejas pentecostais. Até então ninguém sabia, ninguém nem falava, ninguém orava por revelação, como eles dizem. Bom, meus irmãos, o que eu penso sobre revelação? A palavra revelação quer dizer apocalipse. Apocalipse ou apocalipse, que é revelação, trazer às claras aquilo que está oculto, ou significado original, tirar o véu. O que eu penso sobre revelação? Bom, eu penso que não existe dom de revelação. Eu vou falar aqui, muita gente vai questionar, pode brigar, questionar, bater pé, espernear. Não existe dom de revelação. Dentro dos 9 dons, da galeria dos dons descritos por Paulo na sua carta aos Coríntios, à igreja de Corinto, Paulo não descreve revelação, de forma alguma. Existe revelação? Existe revelação. Já vou dizer, porque tem gente que acha que eu sou um neófito. Neófito são essas pessoas que não entendem nada sobre a Bíblia Sagrada. Existe revelação? Existe. Mas o que seria revelação? Uma revelação em que Deus revela a alguém algo que ele precisa manifestar ou passar para a igreja. Bom, isso não seria em termos de usar isso como um dom espiritual e sair por aí explorando, ou taxar isso como um dom de revelação, ou ficar revelando pessoas, objetos aí nos cultos meia hora, 1 hora, da forma que esses pastores de todas as igrejas pentecostais estão fazendo. Então existe revelação? Existe, mas não existe dom de revelação. Daniel teve revelação de algo que ele precisava passar para um rei, de uma mensagem que ele precisava passar para o rei. Então você percebe que toda vez que aparece revelação na Bíblia, não aparece da forma que essas pessoas estão usando nos dias de hoje. Então, Daniel tinha algumas revelações de alguns assuntos específicos que ele passava para o rei, mas Daniel não vivia sustentado por revelação, nem vivia de revelação. Quando ele falou que Deus revela o oculto escondido, não era para usar isso como uma exploração, para nos dias de hoje ficar taxando isso como dom e sair explorando as pessoas. Revelação existe, mas não dom de revelação.
não existe. Aí, para nós irmos, tem pessoas que dizem que quem fala que a maior revelação é a palavra é porque não tem os dons de Deus ou porque não foi agraciado. Ora, meus irmãos, isso é uma falácia de crentes malucos da última hora que estão apoiando e seguindo esses pastores malucos e gostam de ser enganados. Tem crentes da última hora que não é que eles gostam de ser enganados, eles pagam para ser enganado. Eles conseguem pagar um pastor para manter o pastor na posição para que o pastor possa os enganar, que não é o caso meu e nem daqueles que querem abrir os olhos que estão vindo no canal Bíblia em Foco. Então, o canal Bíblia em Foco, não espere aqui que alguém vai ficar passando os panos quentes ou massageando o ego de alguém ou falando mentira. Aqui não tem lugar para mentira, nem para engodo, nem para enredo. Então, existe revelação? Existe. A maior revelação é a Bíblia Sagrada escrita. É a maior revelação infalível, é intransferível, inconfundível, invariável, insubstituível. É a palavra de Deus. Esta é a maior revelação. Mas existe revelação na Bíblia? Existe. Deus revelou alguns assuntos a Daniel, o profundo escondido com relação à vida do rei, dos reis daquela época, do rei ali onde ele assistiu no reinado da Babilônia. E Deus revelou algumas coisas ao profeta Eliseu, que o exército contrário precisava ser revelado para que Israel se mantesse na linha de artilharia de guerra. Então existe algo, mas não, isso aí não é motivo para alguém taxar isso como um dom de revelação, pegar esses pontos ao lado da Bíblia Sagrada e sair explorando as pessoas falando de dom de revelação. Então toda vez que aparece essa tal de revelação na Bíblia, não aparece como um dom, aparece num momento específico que Deus precisava passar uma mensagem, como Daniel precisava passar algumas mensagens aos reis, como Eliseu precisava saber algumas estratégias de guerra do exército contrário para passar para o exército de Israel. Percebe-se que é num momento de extrema e urgência e necessidade, nunca para ficar brincando de donzinho dentro de igreja, para ser mais usadinho que o outro. Aí tem uns que tem o cabelo espetado, barba grande, nada contra a barba, já vou avisando, mas acredito que barba é uma honra para os judeus, né? Eu acredito que para o tempo da Igreja da Graça gerou tanta polêmica um vídeo que eu falei sobre barba. Eu não falei que barba salvava, não falei que eu era contra quem usava barba e nem quem não tinha barba, mas a barba é algo mais judeu, para os judeus. Eu acredito que nos tempos de hoje seria muito bom manter a indumentária antiga que foi ensinada aos pregadores a andar de cara limpa, os homens de cara limpa, as mulheres sem brinco, tem mulheres pregando de brinco, cabelo cortado, pintado, roupa sensual, mostrando o ventre, os bustos, marchando que nem uma potranca em cima do altar. Coisas terríveis estão acontecendo, porque hoje o Ministério Feminino ganhou tanto, foi lá em cima e hoje isso está tomando conta do altar da igreja. É a hora e a era e o momento das mulheres. Então, cuidado com isso. Isso aí está destruindo com a essência do verdadeiro evangelho. Essas mulheres mal vestidas em cima do altar, despertando sensualidade e tantas outras coisas ruins, ainda que o ministério feminino não exista na Bíblia. E ainda assim conseguir ir para cima do altar e consegue fazer o que quer e apoiado por líderes de igrejas que são falsos profetas e falsos pastores. Então, voltando à revelação, nunca existiu revelação no sentido de um dom espiritual na galeria dos dons ou em forma que você recebe dom, de forma alguma. Você pode ter sim uma espiritualidade, uma intimidade com Deus aprofundada em orações, em intimidade com Deus através de jejuns, consagrações, orações, tudo na simplicidade, nada para se gavar, que é o que jejua, que ora, mas alcançar um nível espiritual, não que nem um pregador que eu conheço que ele diz que está num patamar mais elevado e aí no outro momento ele diz que é muito humilde, de forma alguma. Já pecou, porque uma hora está em cima e outra hora está embaixo. Então a pessoa tem que, tudo que ela conquista tem que ser com humildade. Então uma pessoa que alcança uma intimidade alta com Deus, ele pode ter em alguns momentos algumas revelações, mas não é um dom que vai começar a usar e se praticar isso no altar como se fosse um dom de profecia que a Bíblia fala ou qualquer outra coisa, de forma alguma. Então sou completamente contra. Agora existe revelação? Existe revelação. O dom de revelação sou contra. E usar isso como uma artimanha para galgar fama ministerial ou famosidade e alcançar dinheiro, acho muito errado, muito errado. É um grande erro. Bom, então eu falei da época que Eliseu teve algumas revelações, o profeta Daniel teve algumas revelações, quem mais poderíamos dizer que teve algumas revelações? Enfim, algumas pessoas teve algumas revelações, e a maior revelação quem teve foi o apóstolo João, de escrever o livro do Apocalipse. Então, ali é uma revelação para a escrita, para escrever algo. Percebe-se que nunca Deus tem interesse em sair para ir dando revelação de algo que não vai edificar na obra de Deus. Então, João teve uma revelação e ele escreveu lá o livro de Apocalipse. Então, essas são as revelações que eu acredito que existe na Bíblia Sagrada e que a maior revelação é a palavra pregada e que Deus pode sim revelar alguma pessoa, até nos dias de hoje, mas não esporadicamente, não diariamente
ambiente ou num culto, determinando quanto tempo vai falar, usando isso em forma de dom. Não existe dom de revelação. Existe a revelação de algo que Deus pode mostrar para uma pessoa que tem intimidade com Deus. Isso eu concordo e acredito sim, de uma forma piamente, que existe. Mas voltando ao meu assunto para encerrar o vídeo, para não ficar longo, falando da revelação, o que me chamou a atenção? O Júlio César é um dos que mais tem revelação nos últimos dias. O Leonardo Salles, o pastor moderno, vestidinho, o bambambanzinho que anda lá no Super Pop da Luciana Gimenez, o pastor moderno, tem essa revelação. Esse tinha vergonha de falar em revelação há 10, 20 anos atrás. A Assembleia de Deus era contra a revelação, era contra bater palma. Hoje aceita tudo que é tipo de coisa dentro dos cultos, aberrações extraordinárias dentro da igreja. Cuidava demais, hoje não cuida de nada, quer dizer, o extremo. Antes não podia nem bater uma palma. Hoje pode fazer o que bem entende, dentro das Assembleias de Deus. E dentro da Deus é Amor, banalizou. Revelação todo mundo tem, qualquer pessoa despreparada, desatualizada de Bíblia, de qualquer coisa, tem revelação e sai revelando todo mundo, toda hora, a qualquer momento, vendendo revelações. Tem igrejas que já vendem uma revelação por R$500, tem igreja que vende as revelações de Deus. Esses pregadores, Ronildo Peçanha, Osiel Peçanha, ficaram fera, irmão, mas que bom que vocês estão comigo. Alguns me apoiam, outros não interessa, mas ficaram fera de bravos no vídeo que eu gravei sobre o Osiel Peçanha, me moeram, me chamaram de lixo, de imbecil, de idiota, de cru, de fraco, de sem dom de Deus, sem poder de Deus. Ora, você não conhece minha vida, não sabe do que Deus manifesta através de mim, que eu não expulso demônio, que eu não oro, que eu não tenho revelação, que eu não tenho nada. Amém. Você pode dizer o que bem quiser, mas não vai mudar nada. Nós vamos continuar combatendo as heresias. Se pegou, é porque vocês estão criando um homem, um semideus, estão endeusando um homem para vocês adorar. Então adore ele, sirva a ele, e eu vou continuar servindo ao Senhor da glória e combatendo todo pecado e toda heresia. Então, revelações, conforme príncipe de revelação, Osiel Peçanha, o Ronildo Peçanha, o homem da carruagem, dos mistérios da carruagem de fogo, Paulo Roberto, os mistérios do galinheiro, onde o galo profetiza, fala em língua, revela. Não acredito, irmãos. Eu falei desses como exemplo, mas são centenas de pastores enganadores, forjando milagre, forjando revelação, enriquecendo, vivendo nos blazers de veludo, com couro no cotovelo, os mais altos padrões de roupas, nada quando está bem vestido, faça o que bem entender, eu também gosto, mas tudo se promovendo em cima de coisas que não era para se promover. Quer se promover, se promove em cima da palavra. Se Deus te abençoar, você ganhar oferta, ser ajudado, amém. Mas seja digno, seja um obreiro digno. E para se promover hoje em dia e ganhar alguma coisa dentro da palavra, é muito difícil os crentes apoiar. Apoio as pessoas que estão fora da palavra, tá certo? Que andam por aí mentindo, enganando, inventando, forjando, plagiando. Esses são apoiados. Mas os verdadeiros homens de Deus é como no vídeo que eu gravei sobre essa figura que eu falei o nome, então eu não vou falar o nome para não criar muita polêmica, que cair em cima de mim, endeusando ele e me taxando, me dizendo tudo que é tipo de palavrão. Esses são os crentes pentecostais, que me perseguiram por eu defender o verdadeiro evangelho de Cristo. Então não confie nesse pentecostalismo fraco, doente e esse pentecostalismo amador, esse pentecostalismo sem graça, sem unção, esse pentecostalismo falso da última hora. Não acredito. Eu vou gravar um vídeo sobre o verdadeiro pentecostalismo. Isso que anda aí não é Pentecoste, isso são aberrações, são coisas da carne, movimento estereótipo. O verdadeiro Pentecoste provoca outro tipo de atitude e reação nos fiéis da igreja. Então, visualizando o que o Sérgio Sora falou, o pastor Sérgio Sora, agora recentemente, vocês vão lá e assistam o vídeo, ele descreveu. Ora, por que eu usei a pessoa do pastor Sérgio? Porque o Sérgio Sora, ninguém nesse Brasil, não estou exaltando o Sérgio Sora, entenda, é sobre a revelação que eu peguei dele para usar como exemplo. A pessoa do Sérgio Sora, ele vai prestar conta diante de Deus e nós já sabemos o que nós pensamos e o que nós deixamos de pensar sobre ele e o que ele fez. Mas nada disso interessa, meus irmãos, tá certo? Isso é a vida dele com Deus e a nossa prossegue. Mas eu peguei como exemplo ele falando, ninguém no Brasil entende mais de revelação do que o missionário Davi Miranda que morreu, Manuel de Melo e o Sérgio Sora. O Sérgio Sora viajou o mundo pregando e entregando revelações. E o Sérgio Sora comenta recentemente num vídeo dele que as revelações que estão fazendo hoje, aí você vai dizer, mas o Sérgio Sora dizer isso agora, não vou confiar nele. Devemos, nesse ponto, confiar nele sim, senhores e senhoras. Ele disse, as revelações que estão entregando hoje, a maioria não são revelações de Deus.
E ele fala que na época dele tinha que orar e jejuar e consagrar, buscar incansavelmente isso que todo mundo chama de dom de revelação. Tá entendendo? Para que depois pudesse orar. E os que oravam na igreja de Deus e Amor, onde ele congregava, era um número muito limitado, que verdadeiramente tinha sentimento de respeito e reverência com o chamado dom da revelação que eles tinham na igreja. Entendendo que eu não sou contra a revelação, mas sim o dom de revelação. Vocês entendem? Então, tinha que ter reverência, e eram muito poucos os que oravam pelo chamado dito dom da revelação. E os que administravam esse dom, nada contra, administravam com respeito. Mas hoje, qualquer pessoa ora por revelação, qualquer pessoa fala de revelação, tem revelação em tudo. Tem revelação, tem um vídeo na internet que vocês podem olhar, tem revelação da bunda de uma mulher. Um pregador revelou a bunda, a poupança de uma mulher, que a maioria da igreja tinha ciúme da poupança da mulher ser bonita e grande. Agora você imagine aonde nós vamos chegar numa igreja pentecostal doente como essa. Pentecostalismo fraco, amador, doente. E as irmãs lá, faceiras, como é as que estavam em volta. E a irmã que recebeu a revelação da poupança, vibrando que a poupança dela era grande. Aí vocês imaginem se não são os pastores malucos e doentes, irmão. Eu quero ficar com Cristo, irmão. Eu vou ficar em Cristo, vocês ficam com quem vocês quiserem. Apoie quem vocês quiserem, porque tem gente que vem me visita aqui, mas não apoia meu trabalho, defende esses tipos de pregadores. Então deixa eu dizer para vocês, nesse momento improvisado para gravar o vídeo aqui na beira da estrada, né? Com meu filhinho aqui no carro, está tossindo, vocês perdoem um pouco que está com a tosse, mas assim, deixa eu dizer para vocês, eu fico em Cristo, vocês fiquem com o homem, com o pregador que quiser, sem ofender meus inscritos, porque eu sei que tem inscritos meus aqui que são, como nem diz aqui no Rio Grande do Sul, são pau-ferro no evangelho, não arreda o pé. Glória a Deus pela vida de vocês. Mas tem pessoas que vêm aqui, vai lá, vai em tudo que é lugar, e você vai onde você quiser. Mas aqui, no canal Bíblia em Foco, aqui não tem conversa não. Aqui é Bíblia, meus irmãos. Aqui é Bíblia. Então entenda, o Sérgio Sora serve de exemplo, porque ninguém viajou o mundo que nem Sérgio Sora. Eu me lembro de ver ele viajando esse globo terrestre para um lado para o outro. África, Europa, América Central, América do Norte, Brasil, tudo que era igreja, fazendo altas concentrações. E ele disse que tem igreja no Rio que revela, e eu sei, por R$500, e ele não acredita em revelação de placa de carro, de número de identidade. Então o Sérgio Sora, Deus está usando a boca dele nesse sentido para ele abrir o leque, porque como conhecimento que ele tem, o que os irmãos que não têm conhecimento vão questionar? Então, irmão, revelação de cartão de crédito, placa de carro, número de endereço de casa, cartão de crédito, todas essas coisas aí, número de identidade, isso é a maior falcatrua que pode existir. Saia desse engano. Qual é o interesse que Deus tem em revelar documentos pessoais, irmãos? Então, pegamos esse exemplo dele dizendo que as revelações foram banalizadas e que já tem pessoas que vendem a revelação, e eu sei disso, eu já falei em vídeos meus, eu só estou embaçando com a pessoa dele porque ele tem um conhecimento de viagem muito maior que o nosso. Então, entenda uma coisa, não sou contra a revelação, mas a verdadeira revelação permanece sendo a palavra de Deus. E Deus pode revelar algo a alguém? Pode, mas não em sequência, denominando tempo, hora, culto, número de pessoas e esses tipos de revelações. Irmão, toda vez que Deus revelou algo para Eliseu, não era nesse sentido. Toda vez que Deus revelou algo para Daniel, não era sentido de número de coisa pessoal de alguém, entendeu? Era para desmanchar uma estratégia de guerra, era para apontar um caminho. Quando Deus revelou alguma coisa para João, era para escrever uma carta apocalíptica. Então perceba que você vai entender o que o pastor Levi está dizendo, tá certo? Então, revelação, o que eu penso, apenas a minha opinião sobre o que está acontecendo a nível de Brasil. E os príncipes da revelação estão por aí, os reveladores, os Kodak. Você lembra daquela máquina fotográfica Kodak? Aquela revelava tudo. É a máquina que na época, não quero fazer propaganda aqui, mas era um estrondo aquela máquina. Então tem gente que só falta ser uma Kodak. Revela tudo. E eles ainda dizem o seguinte, Deus é Deus, irmão. E os defensores desses pregadores vêm no rodapé dos vídeos. Deus faz o que quer, usa como quer. Você é julgador. Caçar o que fazer, como diz aqui no Rio Grande do Sul, vai rachar uma lenha, vai procurar o que fazer, e tem dessas pessoas que olham aqui e mandam a gente, que é cheio de ocupação, pastor, que às vezes acha um tempo aqui para gravar um vídeo, manda a gente capinar, fazer alguma coisa. Meus irmãos, tem gente que gosta de ser enganado e tem gente que paga para ser enganado, que não é o nosso caso. Nós queremos permanecer em Cristo, porque em Cristo jamais seremos enganados. Ficou mais um pouquinho aqui do que eu penso sobre revelação. Agora, tem o Espírito de Deus,
Tenha discernimento, porque se você não tiver discernimento, você não vai entender nunca o que eu falo aqui no canal. E se você não tiver discernimento do Espírito, você não vai entender nem o que está acontecendo entre a igreja atual e os pastores enganadores. Você não vai conseguir entender. Peço dom de discernimento antes de tocar em qualquer fala, antes de querer acusar quem está fazendo a verdadeira defesa ao Evangelho de Cristo. Tá certo, meus irmãos? Aonde que vocês estão me ouvindo nesse mundo grande e gigante de Deus? Deixa um alô, deixa um comentário. Fale aí o que você pensa dessas coisas que está sendo introduzido. E o verdadeiro evangelho enfraquecendo. E alguém diz, isso é cumprimento. Isso é cumprimento, mas Cristo não pode achar uma igreja amortecida. A igreja vai esfriar a fraca igreja, mas os verdadeiros de Deus têm que permanecer em Cristo. Vocês entendem, meus irmãos? O cumprimento da Bíblia não pode se cumprir em mim. Que cumpra-se não em mim, que Deus tenha misericórdia da minha alma. E você que também ama o verdadeiro evangelho, fica em Cristo. Tá certo, meus irmãos? Isto é o que eu penso um pouco sobre revelação, usando a figura do pastor Sérgio Sora, falando em um dos seus vídeos, que este tipo de revelação não existe e não tem base bíblica. Não tem base bíblica. Inclusive, ali naquele comentário, ele usa a pessoa do Dair Gomes, quando eles começaram a vida deles de jovem orando, buscando a Deus, como era a mocidade, como era tantas coisas. Tudo está mudando. Tudo está mudando. Cuide da sua salvação. Cuide da sua vida com Deus. Fique em Cristo, meus irmãos. Essas igrejas estão atrás de vil metal. Essas igrejas passaram de igrejas, estão sendo um garimpo. Estão garimpando, um garimpo espiritual e uma corrida desesperadora pelo ouro. Tá certo? Nossa visão é Cristo. Nossa visão é Deus. O dinheiro é muito bom para sanar as dívidas e ajudar no dia a dia. É muito bom. Mas a nossa visão é em Cristo. Em Cristo jamais seremos enganados. Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Este é o meu canal A Bíblia em Foco, o seu canal A Bíblia em Foco. Comente, ajude, participe. Que Deus seja contigo.